Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma. Gilmar Vieira Chaves. Capítulo 11. Medo, a moenda do maligno. Diversos fenômenos, experiências e definições podem ser abstraídos do termo medo. Esta emoção remete a uma sensação desagradável, que vai de um simples receio a algo mais grave que nos cause profundo pavor. O que é pânico? Entende-se por pânico medo exagerado e instantâneo, não exatamente racional, que pessoas ou grupo de pessoas sentem diante de situações de susto ou surpresa terrível, as quais os levam à desestabilização emocional, a ponto de fugirem abruptamente da situação geradora do terror. A sensação de pânico pode ser produzida, inclusive, por fenômenos naturais ou até banais, tais como um grande estrondo, tremor do solo, repentina falta de luz, dentre outros. O que é covardia? O medo também está associado a uma resposta negativa, a saber, a covardia. O covarde é o medroso, o pusilânime, aquele que tem fraqueza de ânimo, que não enfrenta os seus problemas por irresponsabilidade, procrastinação ou timidez. A covardia transcende a ideia de oposição à coragem, pois a coragem requer enfrentamento dos medos. O covarde jamais enfrenta os desafios que lhes apresentam. Ele prefere acomodar-se diante dos problemas. Os que o deixam levar pela covardia preferem despender energia na elaboração de argumentos que justifiquem o não enfrentamento de seus medos a resolver seus infortúnios dignamente. O que é temor? Em oposição à covardia, tem-se o temor virtuoso. Trata-se não de medo em si, mas de uma atitude, de uma dinâmica de respeito diante daquilo ou daquele que, legitimamente, pode e deve ser reverenciado por razões óbvias. Por exemplo, é natural o indivíduo sentir medo do mar agitado quando em interação direta com suas águas turbulentas. Porém, mesmo não enfrentando a violência das marés, esse mesmo indivíduo tem a consciência de que não se deve desafiar o mar, uma vez que ele representa força, perigo e ameaça. Do mesmo modo, deveria ser natural para o cristão temer a Deus e obedecer à sua palavra, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Burlá-la é optar pelo infortúnio. Deuteronômio 30:19. Os que têm comunhão com o Pai sabem, todavia, que ele não é um déspota abominável, pronto a maltratar aqueles que o desafiam. O autor do livro de Lamentações faz-nos saber que as misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações 3:22. A Bíblia surpreende-nos sobremaneira ao falar sobre o medo e a resolução deste em nós. Os autores sagrados apresentam-nos um Deus que, em sua infinita misericórdia, consola-nos e livra-nos. Veja, Deus nos protege, Salmos 21. Deus nos livra das aflições, Salmos 34:19. João 16:33, Romanos 8:18. Deus nos dá bom ânimo e coragem, Mateus 14:26-27. Deus diz para não nos assombrarmos ou temermos o mal, pois Ele está conosco, os seus servos. Isaías 41:10, Daniel 10:12, Mateus 10:31. A Bíblia também nos revela uma singela, mas segura estratégia como lidar com o medo e a fobia. Observe. Se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. João 1:11-13. Se somos filhos amados, as coisas antigas ficaram para trás, pois Ele perdoa os nossos pecados e faz tudo novo. 1 João 1:7-9, 2 Coríntios 5:17. Não devemos depositar nossa confiança em nós mesmos, mas em Deus, pois há questões que estão para além da nossa capacidade de resolução, como é o caso da fobia. Salmos 56:11. As orações e as ações de graça que rendemos a Deus
afastam de nós o medo e desenvolvem nossa confiança nele. Filipenses 4, 5, 6. A Bíblia aconselha-nos a amar, afirmando que o amor expulsa o medo. 1 João 4, 18. Em nossa caminhada cristã, enfrentamos dificuldades gigantescas que nos levam a ter medo. Porém, devemos lembrar-nos de que Deus nos ama e está ao nosso lado para nos livrar e dar a vitória. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam navegando em alto mar, quando uma grande tempestade lhes sobreveio. Mateus 14, 22 a 36. Eles estavam sem Jesus, pois haviam cumprido sua ordem de esperá-lo do outro lado do mar. Naquele dia, eles foram tomados pelo medo da morte. Porém, no meio da tempestade, Jesus lhes apareceu andando sobre as águas. Os discípulos ficaram ainda mais amedrontados porque imaginaram estar diante de um fantasma. Eles não reconheceram o Mestre. Eles não atinaram que Cristo tinha ido ao encontro deles para salvá-los. Até que Jesus se revelou e mandou-lhes ter bom ânimo e não temerem. Depois disso, Pedro, duvidando que estivesse diante do Mestre, pediu-lhe para andar sobre as águas também. Jesus o convidou a ir ao seu encontro, e Pedro, temeroso, foi em direção ao Mestre. No entanto, a sua fé esvaiu-se quando ele considerou a situação à sua volta. Então o apóstolo começou a afundar. Assim somos nós. Tememos os ventos que batem em nosso pequeno barco. No entanto, devemos lembrar de que Jesus está sempre conosco, andando sobre as águas, desafiando a tempestade e vencendo-a. O segredo para vencer os temores da vida é a fé no poder do nosso Deus. É a confiança em seu amor e em seu cuidado para conosco. Temos um Pai que nos ama e um Salvador que deu sua vida em resgate da nossa vida. O que poderá nos fazer mal? Textos bíblicos sobre o tema. Deus não nos deu o espírito de temor, 2 Timóteo 1, 3 a 7. Não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41, 1 a 10. Que eu tema apenas o teu nome, Salmos 86, 6 a 11. Porque temeis, homens de pequena fé, Mateus 8, 23 a 27. Conspiração contra Paulo, Atos 23, 12 a 33. O marketing do medo, 1 Samuel 17, 4 a 11 e 23 a 25. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.